Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né, aqui na nossa terceira jornada, leitores e leituras na contemporaneidade. Agora, vamos dar início à mesa redonda a respeito de a leitura no contexto digital, que é um dos temas, inclusive, abordado muito bem pela professora Regina, né? A leitura no contexto digital é essa leitura nesse devir perpétuo do mundo digital, de elementos que surgem, que desaparecem, que escapam, né, da canonização do material literário, do material escrito, e que esse contexto digital, embora aparentemente, ou que se diz, né, usualmente pelo senso comum, é um contexto mais, ou predominantemente imagético, ou audiovisual, o que se descobre é que não é bem assim, né? A quantidade de textos produzidos é gigantesca, né? Então, é muito prioritário realmente a reflexão a respeito dessa plataforma e desse tipo de expressão da escrita na atualidade. Então, a nossa mesa redonda vai ser composta por dois professores. O professor, vamos dar início com o professor Marco Roberto Prado, é professor adjunto do Departamento de Letras da Universidade Estadual de Maringá e trabalha com estudos sobre educação, arte e cultura contemporânea em suas relações com as mídias e tecnologias. Ele vai falar a respeito do leitor contemporâneo, preconceitos, complexos e promessas. Aí, logo depois, teremos a professora Regiane Cristina Rocha, do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Carlos, né, que trabalha com a narrativa brasileira dos anos 80 e a relação entre literatura e as novas mídias. Como eu vou organizar mais ou menos o tempo, né, quer dizer, a organização do tempo é essa luta em glória com a entropia, né? Então, nunca dá para ser exatamente isso, mas cada um dos professores vai apresentar a sua comunicação em 20 minutos, e depois nós teremos 20 minutos para que vocês possam perguntar um, perguntar o outro, ou perguntar os dois, não é? Então, essa vai ser mais ou menos a divisão. A gente começa seguindo aqui a ordem da programação com o professor Márcio Roberto. Bom dia a todos. Queria agradecer muito pelo convite, a oportunidade de estar aqui, poder ouvir a fala da Regina, poder estar novamente numa mesa com a Regiane. Está virando meio máfia isso daí, né? Então, não sei. E queria reforçar que eu estava com muita vontade de poder participar dessa jornada. A princípio, eu deveria ter participado do ano passado também, mas tivemos um concurso na minha universidade e, por conta dos participantes terem sido ex-orientandos, os colegas, acabou sobrando para mim fazer parte da banca bem no dia da jornada. Quando veio a desse ano, eu percebi que os deuses da literatura estavam contra a minha participação na jornada, né? Que alguma coisa, o que é isso? Eu falei, não, só de birra eu vou com o braço desse jeito também. Né? Mas fiquem tranquilos, já estou prestes a tirar esse belo artefato. O máximo pode acontecer eu começar a me contorcer de dor e gritar aqui, mas é normal isso aí, não é estranho. Quando eu pensei em trazer alguma contribuição para essa nossa discussão sobre leitores e leituras, o primeiro movimento foi trazer alguma discussão sobre um objeto específico. Mas depois eu achei que talvez fosse mais enriquecedor, eu pudesse contribuir mais, falando sobre alguns princípios que regem a natureza do leitor contemporâneo e também do professor que tenta ser um mediador de leitura e formar esse leitor na contemporaneidade. Evidentemente, a gente pode começar com algumas coisas mais introdutórias, né? E uma coisa que foi mencionada aqui, por exemplo, é a própria questão dos games, dentro dessa própria formação do leitor, uma vez que acaba sendo uma mídia e uma dinâmica comunicacional bastante eficiente, né? Com grande apelo. E é muito fácil a gente poder aproximar isso daí, às vezes, dos nossos estudos da literatura, sobretudo quando o game ele é tão propício para trabalhar aspectos narratológicos. Quando, por exemplo, tem uma história apaixonante, como é o caso aqui de um clássico como é The Last of Us, né, com uma boa aceitação por parte do público, né, com uma avaliação bastante alta, mas também nós podemos encontrar esses mesmos elementos quando pegamos propostas como as histórias da Telltale, que é uma desenvolvedora que o próprio nome diz, foca muito nos aspectos narrativos a partir do texto, a partir da linguagem verbal. Esse aqui
uma coisa que amarra ainda mais, porque dentro das várias que ela tem essa aí ligada ao Game of Thrones. Notem que não é a Song of Ice and Fire, quer dizer, muito inspirada na série de TV e não no ciclo romanesco. A própria caracterização de alguns personagens, aqui os que eu trouxe não estão, busca, né, a imagem dos atores da HBO, mas o que chama atenção nesse tipo de história é esse tipo de tela que vocês encontram. Não sei se está dando para todo mundo ver, mas nas histórias da Telltale, o grosso que você tem para fazer não é na ação, nas lutinhas, como a gente pode olhar assim. Até tem alguma coisinha assim, mas é pífio. Para quem conhece jogos de luta, isso não é nada. Coisas assim, em que um personagem interage com você e você tem uma opção de... Eu acho que a gente não pode fazer, porque mais importante do que mostrar o slide é mostrar a minha beleza, né? Então eu não quero que a gente prejudique esse aspecto. E vocês têm que decidir em poucos segundos como responder. Nunca tem uma resposta perfeita, uma resposta ótima, mas cada resposta, em tese, deveria levar o seu personagem para um tipo de evolução. Então, esse tipo de coisa normalmente facilita a nossa aproximação de um fenômeno como os games do universo literário. Não à toa, os primeiros teóricos começam a levar isso no âmbito acadêmico, são aqueles que vão se alinhar na linha que nós chamamos de narratológica, dos narratologistas no universo dos games. Com o advento dos teóricos ludológicos, dos ludologistas, isso acabou mudando um pouquinho mais e nos leva mais a uma percepção dos games como uma forma, talvez até proponham, de arte autônoma, embora a discussão dos games como arte seja algo ainda aberto, mas a partir de uma poética própria. Mas isso seria uma discussão para uma outra ocasião. O que essa cisão deve nos chamar a atenção é o arsenal de competências que o ato de jogar videogame nos traz. Por exemplo, vamos imaginar um joystick de um PlayStation 4, como esse aqui. Não é para mostrar os Vingadores, é porque os botões estão coloridos, que eu trouxe essa imagem aqui. Então, se a gente for imaginar, uma pessoa que vai jogar pode ter que simultaneamente, ou quase simultaneamente, lidar com... Vamos imaginar que a cruzeta, agora separada, são oficialmente 4 botões. Então, nós teremos 4, 8, 9, 10, 11... Essa aqui está com a imagem 12, de um lado 13, 14, em cima 15, 16, 17 e 18 botões. É um tipo de competência corporal sinestésica que deve ser levada em consideração e que não é redutível às nossas formas de abordagem, por exemplo, do fenômeno da leitura a partir da linguagem verbal. E aí, a partir de uma coisinha como essa, um exemplo como esse, levado para os videogames, a gente começa a encontrar problemas que às vezes podem ser elementos dificultadores para o professor lidar com o aluno em sala de aula e para o aluno conseguir interagir com esse professor na mesmíssima sala de aula. Muitas vezes a gente simplifica isso a partir de uma espécie de gap geracional que mostra que os interesses são diferentes, as referências são diferentes, mas também estamos falando de competências específicas e de naturezas comunicacionais igualmente específicas, que às vezes impedem, a palavra que a gente trouxe aqui é essa mesma, a dinâmica da própria comunicação. Então, pensando a respeito dessas coisas, dos desafios que surgem, porque como é que eu posso pensar numa leitura imersiva, não estou nem sugerindo que essa fosse a obra a ser trabalhada, com uma leitura imersiva do Guarani, de José de Alencar, quando a dinâmica também de leitura desse aluno é afetada por meio desse tipo de interação corporal sinestésica, por meio de uma utilização, às vezes, simultânea de vários canais comunicacionais que não apenas o visual. O que acontece? Bom, um primeiro movimento é uma visão que pode, às vezes, correr o risco de ser preconceituosa em relação a esse aluno, que está em cima de vários clichês que, às vezes, ainda perduram, mesmo na academia, porque os jovens não leem. Não, se alguém lê num país como o Brasil, são os jovens, em termos de volume de leitura. Mas, ainda assim, esses preconceitos aparecem e a tendência é que o professor identifique no aluno uma coisa que eu chamo de um complexo de Leonardo. E por que complexo de Leonardo? Bom, alguém conhece essa imagem? Essa aqui é a adoração dos magos, que o Leonardo teria que entregar como encomenda para os monges de São Donato di Scopetto. Essa talvez seja a primeira obra que a gente pode identificar como realmente Leonardo da Vinci, que não há tanta dúvida quanto à autoria. Mas, como podem notar, ela não está lá muito bem acabada, isso não é um estudo, isso é até onde a obra chegou, dentro do processo de desenvolvimento, de uma encomenda que tinha sido, inclusive, paga. Se forem na Galeria degli Uffizi, lá em Florença, vocês já podem vê-la.
E aí a gente vê algo que é muito comum na imagem de Leonardo da Vinci, que ao mesmo tempo é para a gente uma espécie de síntese do homem renascentista, em toda a sua capacidade multifacetada do ponto de vista intelectual. Ele não termina. E a partir dessa ideia, nesse complexo de Leonardo que o professor poderia usar para identificar o seu aluno, dois princípios têm que ser adotados e têm que ser entendidos. A ânsia polimática e a tendência ao inconcluso. A necessidade de fazer tudo e a aparente incapacidade de levar a cabo cada uma dessas coisas. Então, a gente observa esse aluno que pode ter uma série de leituras simultâneas. O que é que você está lendo? E aí vem uma série de coisas, especialmente se eu puder, por meio da palavra leitura, espraiar meus horizontes para além da literatura. Mas muitas vezes isso significa fazer as coisas simultaneamente mesmo. Desde uma imagem que hoje já é bem familiar para a gente, mas que pode até causar algum desconforto dentro de uma ideia de uma leitura em profundidade, verticalizada, a ideia de que eu estou lendo e escutando música ao mesmo tempo. Ou de que eu estou lendo, escutando música com a minha televisão ligada sem som ao mesmo tempo. Ou de que eu estou lendo, escutando música com a televisão ligada e respondendo ao WhatsApp ao mesmo tempo. E aí essa é a ideia da polimatia que é percebida, e muitas vezes percebida de uma maneira negativa. Porque ela se articula com o segundo princípio, da tendência inconcluso, e pode-se criar uma ideia de que esse meu leitor jovem ele é incapaz de fazer alguma coisa com seriedade ou até o fim. Uma espécie de destino de fazer quase tudo e, ao mesmo tempo, fazer tudo quase. E aí, daí nós vemos uma espécie de downgrade da atividade de leitura. E aí podemos criar uma ideia de que, desse jeito, o cara até consegue ler, sei lá, até consegue ler Lua Nova, mas ele não consegue ler Ulisses, do James Joyce, desse jeito. É interessante, se a gente for pensar. Uma coisa a gente pode dizer a respeito, se fosse para essa discussão, sobre talvez a exigência intelectual de um, ou até mesmo o aspecto valorativo de um e de outro. Mas em termos da atividade de leitura em si, a atividade, é curioso que a gente faça essa diferença. E que pelo menos isso não nos leve a uma percepção de que talvez o processo de leitura esteja em transformação. Porque para a gente, do ponto de vista valorativo, a mudança de uma dinâmica verticalizada da leitura para uma dinâmica horizontalizada da leitura é algo que simplesmente pode ser visto como mal. Mas será? Porque ao mesmo tempo que eu posso lamentar uma aparente perda de profundidade, isso significa uma capacidade de uma espécie de leitura periférica que faz com que a identificação que esse nosso leitor tem de uma página da internet aberta com uma série de manchetes simultâneas seja diferente daquela que o leitor do passado também tinha. E aí nós perdemos muito tempo tentando dizer qual das duas é melhor, qual é a que ganha, qual é a que vale. Quando talvez nós devêssemos perder nosso tempo tentando compreender como é que se dão essas dinâmicas, especialmente a nova, e mais do que isso, nos perguntar se o surgimento, como um dia o Benjamin faz a respeito da fotografia, se o surgimento dessa nova dinâmica de leitura não modifica o nosso conceito de leitura. Até porque, quando nós pensamos nisso, temos que olhar o outro lado também, que é o lado do professor, que é o lado do mediador de leitura. Mas eu quero pensar especificamente no professor, porque ele também tem lá os seus complexos dentro deste contexto. E o complexo que eu identifico com o professor é o complexo de Beethoven. Por que o complexo de Beethoven? Bom, vocês sabem que o Beethoven, o imaginário gosta de vê-lo como se ele fosse um cara surdo desde sempre, que é legal para a imagem, né, no compositor surdo, mas ele teve uma doença que fez com que progressivamente ele perdesse a audição. E um dos testamentos do Beethoven, fiz uma tradução só de serviço para a gente poder acompanhar aqui, ele se direciona aos seus irmãos e tem um depoimento que é tocante e que eu acho que serve para identificar muitas vezes o professor que está desconfortável diante desse tipo de aluno. E aí diz o nosso Ludwig: vocês que pensam que sou um ser cheio de ódio, obstinado, misantropo... nossa, parece a descrição de alguns professores mesmo, né? Legal. Ou que me fazem passar por tal, como vocês são injustos. Vocês ignoram a razão secreta daquilo que lhes parece ser assim. Desde a infância, meu coração e meu espírito mostravam inclinação para este sentimento delicado, a benevolência. Sempre estive disposto a realizar grandes ações, mas não se esqueçam que desde a mais tenra idade, aos 6 anos, fui vítima de um mal pernicioso, que a incapacidade dos médicos acabou por agravar ainda mais.
encontrando decepções ano após ano com relação às minhas próprias esperanças de melhora, forçado por fim a vislumbrar a perspectiva de uma enfermidade duradoura, cuja cura exigiria vários anos, admitindo que essa cura fosse possível, dotado de um temperamento ardente e ativo, sujeito às distrações oferecidas pela sociedade, vi-me obrigado a me isolar, a passar minha vida longe do mundo, solitário. Se por vezes me ocorria de tentar ignorar aquilo por que passava, a triste experiência de minha audição perdida vinha me lembrar duramente de tudo. E, todavia, não conseguia dizer a todos: falem mais alto, gritem, pois eu sou surdo. Ah, como confessar a fraqueza de um sentido que em mim deveria ser infinitamente mais desenvolvido que nos outros, de um sentido que outrora eu possuí com uma perfeição que poucos músicos conheceram. Esse tipo de depoimento, esse tipo de confissão, é muito próximo daquilo que vocês podem perceber num professor, que às vezes a pessoa pode simplificar dizendo que é de velha guarda, mas que possa ter dificuldade para lidar com essa nova dinâmica comunicacional, especialmente quando ela implica uma forte interação tecnológica. Mas no caso do professor, e para a autoimagem construída do professor, que em última instância é uma questão ética do professor, o que é que faz do professor aquilo que ele é, parece ter um dano naquilo que há de mais essencial. O que nos leva, nesse complexo de Beethoven, a dois outros princípios: a inadequação contextual e o déficit da condição sine qua non. O professor começa a se sentir deslocado daquele espaço no qual, outrora, de uma maneira até mesmo equivocada, ele se via como o detentor do saber, o detentor das respostas. Aquele que, no fim das contas, era a autoridade. E isso acontece porque lhe falta justamente aquilo que é a condição sine qua non para ele ser o que ele é: o conhecimento a respeito daquele assunto. Como um professor de língua portuguesa, que no final das contas tem que lidar com questões comunicacionais, pode se confessar na frente dos seus alunos e para si mesmo que ele ali talvez seja o menos competente em termos comunicacionais para a dinâmica comunicacional contemporânea. E como ele pode fazer isso, de coração aberto, e ainda assim se identificar como professor e ser identificado como professor por parte dos seus interlocutores? Daí nós temos justamente um problema. Um problema que nos leva a ter uma demanda, inclusive, de formação contínua desses mesmos profissionais, desses mesmos professores. Há uma necessidade de uma busca constante de aperfeiçoamento. E aí nós esbarramos, muitas vezes, em ineficiências de políticas públicas que são adotadas para visar suplantar essas dificuldades. Porque, muitas vezes, quando nós fazemos isso se dá por meio de um processo extremamente moroso, que, quando leva a uma atividade específica, isso acaba significando já chegar atrasado no tipo de discussão que nós tínhamos. E aí, no final das contas, uma vez me perguntando como é que a gente pode fazer isso de modo mais eficiente? Lembro que uma pessoa disse de uma maneira muito cruel: nem é necessário fazer isso, porque essa geração que acaba tendo dificuldades para interagir comunicacionalmente com essa geração mais nova, ela vai se aposentar. E as novas gerações já não vão ter isso como uma questão. E num mundo em que a gente começa a ter uma noção geracional cada vez mais espremida, a gente não está falando mais de 20 em 20 anos. A gente pode falar em coisas de 4 em 4 anos ou até menos. Isso não vai ser mais problemático. E, embora seja extremamente cruel, porque não é assim que a gente resolve as coisas, né? Uma solução dessa varre todo mundo para fora do contexto e a gente não tem mais o problema, na verdade isso me instigou a pensar que talvez fosse justamente o contrário. E não assim, com essa facilitação. Por isso, eu quis acrescentar a esses complexos um princípio de Zenão, o filósofo pré-socrático Zenão de Eleia. E por quê? Porque, a partir de Zenão, eu pensei num dos seus mais famosos paradoxos, que é o paradoxo do Aquiles e da tartaruga. Todo mundo conhece esse paradoxo do Aquiles e da tartaruga? Só para saber, tem alguém aqui que não conheça o paradoxo do Aquiles e da tartaruga? Eu explico rapidamente, dando uma olhada nessa imagem. Imagine que o Aquiles é 10 vezes mais rápido que a tartaruga. Então eles vão apostar uma corrida. Só que como o Aquiles é um cara legal, ele vai deixar a tartaruga sair 1 metro na frente. Uma colher de chá. A gente sabe que não adianta muito. Só que quando o Aquiles tiver percorrido 1 metro, a tartaruga terá percorrido 1 decímetro. E quando o Aquiles tiver percorrido 1 decímetro, a tartaruga terá percorrido 1 centímetro. E ela continua na frente do Aquiles. Quando ele percorrer esse centímetro, ela terá percorrido 1 milímetro, e assim até o infinito, de modo que o Aquiles nunca alcance a tartaruga.
Esse mesmo princípio do paradoxo do Aquiles da tartaruga pode ser percebido em termos geracionais, quando a gente tem uma comunidade como uma sala de aula. Porque, na verdade, a aceleração geracional não gera facilitação, gera dificuldades. E antes, no intervalo de 20 anos, você podia contar com algumas turmas com as quais vocês tivessem referências iguais, por exemplo. E hoje, você talvez não tenha mais como usar o meme do mês passado da maneira mais eficiente possível para buscar ali interlocução e sensação de pertencimento. Então, na verdade, o processo se intensifica. A demanda de autoaperfeiçoamento se torna mais premente e radical. O que nos leva, no final das contas, a uma necessidade de modificação da nossa própria visão como professores. Só tem mais um slide, mas aquele slide com uma fala bonita, que é bom para a gente acabar e se sentir assim, meio de autoajuda, né? Mas antes eu queria citar um exemplo de um educador sul-africano, que é o Seymour Papert, que foi muito utilizado por um dos pioneiros do pensamento sobre o mundo digital, que era o Nicolas Negroponte, num livro que ele escreve em 1995, que é A Vida Digital. E, num certo momento, citando o Papert, ele vai falar... Eu vou adaptar um pouco para o professor de literatura, que vai ficar mais veemente, que eu vou dizer. Ele fala do professor de modo geral, mas vamos pensar no professor de literatura. E ele diz, se eu criasse uma máquina do tempo e pegasse um cirurgião do século XIX e levasse ele para uma sala de cirurgia de hoje, ele não ia saber o que fazer. Ele não ia saber onde se colocar. Ele ia ser de utilidade zero para os colegas dele, cirurgiões. Mas, se eu pegar um professor de literatura do século XIX e levar ele para uma sala de aula do século XXI, muitas vezes ele pode continuar a aula de onde o colega parou no dia anterior. O que diz muito a respeito do que a gente faz, mas também diz muito a respeito daquilo que são demandas para a gente hoje, em termos de transformação constante, que levam a um processo de desestabilização do conceito, não só de leitura, mas do próprio professor. O que nos leva a uma oscilação e a uma incerteza ética, que evidentemente nos deixa inseguros e às vezes faz com que nós adotemos a postura mais simples, que é a postura da negação daquilo. Não, isso não presta, isso na minha sala não entra. Enquanto eu estiver dando aula, não. Porque é mais confortável, porque é mais seguro. Mas talvez isso aconteça pela dificuldade que a gente tem de encontrar uma resposta específica. Mas esse talvez seja um dos nossos grandes erros, a busca de uma resposta específica que seja uma fórmula mágica, uma chave do mundo. Quando, na verdade, às vezes as soluções são mais simples do que a gente pensava. E aí eu só encerro com uma fala do Pierre Levy, esse ciberteórico, de um livro dele que é quase um livro de autoajuda, sabe? O Fogo Liberador. Mas é um barato a leitura desse livro. E eu acho que ele, de certa maneira, sintetiza uma certa postura que nós podemos ter diante dessa nossa condição. E ele fala isso logo no comecinho. Quando eu tinha 10 anos, levava para a escola a chave de casa, porque eu voltava antes de meus pais, que às vezes trabalhava até tarde. Numa noite de inverno, quando cheguei na porta de casa, procurei a chave e não achei. A casa estava isolada. A noite caía. Estava sem chave. Fiquei esperando na frente da casa. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Meus pais não chegavam. Achei que nunca mais fossem voltar. Pus-me a chorar. Sentia-me muito sozinho, abandonado, exilado, infeliz. Felizmente, meus pais chegaram. Por que você está chorando? Perguntaram. Como vimos que você tinha esquecido a chave, deixamos a porta aberta. Empurrei a porta. Ela estava aberta. Não tinha nem sequer pensado em tentar abri-la sem chave. Quis contar essa história só para dizer que sei que você não tem a chave. Ninguém tem a chave. Ninguém nunca a teve. Não precisamos de chave. A porta está aberta. Entre em sua casa. E apesar do desafio, e apesar das dificuldades, quando a gente tem esse ato simples de girar a maçaneta, acabamos encontrando uma coisa de muito interessante e recompensadora lá dentro. Muitas vezes, conhecimento do outro, que é uma grande etapa no processo do autoconhecimento. A verdadeira e única libertação. Obrigado por sua atenção e passei 1 minuto, perdão. Bom, agradeço, professor Márcio. Agora eu vou passar a palavra à professora Rejane. Posso tirar daqui? Bom dia a todos e a todas. Quero começar agradecendo a Andréa, a quem tive a alegria de conhecer hoje pessoalmente, a Patrícia, que foi
por um brevíssimo espaço de tempo, minha colega lá na UFSCar, e a vocês que estão aqui neste sábado de manhã, com o horário de verão. É uma alegria estar aqui, dividir a mesa mais uma vez com o Márcio, meu colega de Unesp, e agora também parceiro dessas pesquisas aí muito loucas que a gente tem feito, né? E também é uma alegria e uma honra participar deste evento com a Regina, a quem já conhecia, claro, de texto, como todos nós aqui, mas não conhecia pessoalmente. A minha fala, eu vou ler, tá bom? Fiz um texto, porque eu não tenho essa tarimba do Márcio, né? E eu sempre me perco, eu falo demais, então eu vou ler um texto, vou lendo devagar. E ela se intitula Em que página você lê? Aspectos da leitura na contemporaneidade digital. Vocês me perdoem se, em alguns aspectos, talvez muitos, eu reitere coisas que já foram ditas aqui, mas eu acho que a gente deve isso à competência da organização do evento, né, que conseguiu amarrar as falas e, enfim, é muito interessante, está sendo muito legal. A minha contribuição neste debate se divide em 3 momentos breves, tá bom? Um primeiro em que pretendo, mesmo que brevemente, esclarecer o que entendo por contemporaneidade digital, no que diz a produção, circulação e leitura de textos. Um segundo momento em que, a partir dessas primeiras considerações, reflito um pouco a respeito do lugar da literatura nesse contexto. E um terceiro em que, tentando evitar tanto a tecnofobia quanto a tecnofilia, divido com vocês a minha aposta, talvez seja uma esperança, em relação a uma questão que se me coloca, desde que, como professora de uma licenciatura em letras e pesquisadora da literatura contemporânea, passei a refletir acerca da relação entre a literatura e as tecnologias digitais. E a minha questão de sempre, que eu tenho perseguido já há alguns anos, e que sempre me coloca, né, diante da parede, que eu divido com vocês, sem nenhuma pretensão de respondê-la, mas mesmo no impulso de dividi-la com vocês, em que as novas tecnologias digitais podem ajudar na disseminação ou popularização da leitura literária. Então, é isso que eu vou tentar conversar com vocês aqui hoje. É complexo definir o que se compreende por contexto digital, haja vista o fato de que sua definição depende do ponto de vista da abordagem. Trata-se de uma abordagem técnica, cultural, filosófica, social? O que se pretende é analisar as implicações éticas, estéticas, políticas? Evidentemente, o termo só se estabeleceria de forma minimamente clara se pudéssemos fazer uma discussão que contemplasse todas essas abordagens, articulando dados, cotejando elementos, o que seria inviável. Portanto, proponho acompanhar a reflexão de Geoffrey Numberg, que não se detém na especificidade do literário, mas que nos ajuda a compor um panorama contextual do que ele nomeia como idade da reprodutibilidade eletrônica. O texto dele faz um joguinho lá com o texto do Benjamin, né? O título do texto. Refletir sobre a especificidade das formas de criação, reprodução e fruição textual no momento da emergência dos meios de comunicação digital poderia nos ajudar a delinear alguns aspectos do que seja o contexto digital. Refletindo sobre o futuro dos livros, o termo é do Numberg. Numberg defende que a introdução de uma nova tecnologia transforma as formas culturais existentes. As ressalvas necessárias relativas a essa afirmação dizem respeito ao fato de que ela dicotomiza tecnologia versus cultura. A técnica, no entanto, faz parte do universo cultural da humanidade e a cultura não prescinde da técnica para sua execução. Tentar escapar ao determinismo tecnológico que ronda a afirmação do autor, contudo, não deve impedir-nos de observar que, por exemplo, parte dos livros impressos que não fazem parte do universo cultural já está dando lugar para as formas eletrônicas. Eu penso nos manuais, né? Quem compra um carro, quem contrata um seguro, já não recebe mais aquele caderninho que a gente recebia antes, né? Recebe lá. Antigamente recebia um CD. Agora você recebe um link, né, em que você pode acessar essa textualidade técnica, né, de maneira eletrônica. Se o impresso está desaparecendo em vários setores, a questão pertinente que emerge daí, e que é uma questão colocada pelo Numberg, é se haveria
cultura impressa depois do impresso. Então, num momento, num contexto em que o impresso deixa de circular ou deixa de ser popular, dando lugar ao digital, como é que se dá, então, a cultura que se baseia, que se fundamenta na cultura impressa? Essa questão que ele coloca e que eu me coloco a todo momento também. Se o livro é uma metonímia para todas as circunstâncias materiais da cultura impressa, artefatos em que ela se inscreve e formas e instituições que moldaram o seu uso, há que se admitir que, na era da reprodutibilidade digital, estamos diante de uma alteração no letramento engendrado pelo impresso. Nesse sentido, e ao se refletir sobre as alterações nas práticas de leitura ao longo da história, fica evidente que ler na tela, hoje diríamos telas, né, é diferente de ler na página impressa. E, além disso, o ler na tela altera a maneira como lemos na página impressa. A questão que se coloca, então, é: se os artefatos em que se inscrevem e em que se leem os textos mudam, as formas discursivas tradicionais seriam, obrigatoriamente, substituídas pelos novos textos? Ainda que o questionamento não esteja de acordo com as reflexões desenvolvidas por muitos teóricos, que evidenciam uma convivência entre diferentes meios de comunicação e práticas por ele engendradas, não é ocioso questionar-se, em um contexto em que as textualidades são outras e seus processos de escrita, leitura, reprodução e valoração, as concepções de literatura e de obra literária manter-se-ão as mesmas. E não só as textualidades são outras, como também somos outros leitores. Em um livro à primeira vista despretensioso, mas que se revela por demais instigante, intitulado Leitores, Espectadores e Internautas, Canclini chama a atenção para o fato de que as práticas culturais da contemporaneidade promovem e talvez exijam, como nunca antes, a capacidade de o leitor transitar, exatamente como o Márcio abriu a fala dele, né? E cada vez de maneira mais rápida, por diferentes meios e suportes. Para além do interesse das grandes corporações em oferecer seus produtos nas mais diversas plataformas e, para isso, apostarem, por exemplo, nas narrativas transmídias, um exame mesmo que breve das práticas de leitura e das práticas de leitura dos nossos alunos revela que o contexto digital e esse metameio, que é o dispositivo, seja computador, celular, televisão, ligado em rede, facilita e promove trocas textuais e simbólicas entre universos que nem sempre se aproximaram de forma tranquila. Hoje já não causa espécie admitir que um jogador de game que seja leitor da mitologia grega possa ser um melhor jogador de game e, por que não, um melhor leitor da mitologia grega, por exemplo. Também não é incomum que muitos dos nossos ingressantes nos cursos de letras tenham começado a ler literatura a partir das páginas, muitas vezes apócrifas, de escritores nas mídias sociais, e tenham conhecido Clarice Lispector e Caio Fernando Abreu, só para citar os mais pops nesse universo, né? A partir de frases e citações soltas e descontextualizadas que circulam pelas redes sociais. E também tem se tornado muito comum que escritores consagrados, de novo, o caso é com a Clarice Lispector, comecem a ser publicados a partir de mecanismos de curadoria, que reproduzem em versão impressa as pílulas de sabedoria que circulam nas redes. Esses exemplos apenas redundam, então, a percepção em nada original de que a literatura tem sido acessada, lida e produzida em diferentes espaços que não os meios impressos. O que ainda não significa que autores estreantes ou não desejem fervorosamente que seus textos saiam publicados no bom e velho livro impresso. Isso é um fetiche, né? Há vários casos de gente que estreou na internet e que, depois que teve o primeiro livro publicado, fechou rapidinho o blog, né? Agora eu vou me dedicar a escrever literatura de verdade. Estou lembrando do caso da Clara Averbuch, que eu acho que é a mais... E mesmo Daniel Galera, acho que esse é o caso mais, né, impactante. O que é instigante advém dessa percepção é: tais condições de contorno do literário alterará em algum momento o que entendemos por literatura? Mas esse é um assunto para uma outra conversa.
O quadro que se delineia parece apontar para uma corrosão das condições de contorno que possibilitaram a consolidação da ideia de obra literária, tal qual a conhecemos ainda hoje. É o que supõe Reinaldo Ladaga, que cito em artigo publicado no livro Literatura e Mídia, organizado pela professora Heidrun Olinto e publicado em 2002. Uma obra literária, então, para o Ladaga seria uma sequência fixa de linguagem, estou citando, tá? Uma sequência fixa de linguagem que se subtrai à mera circulação de mensagens, que se encontra individualizada de tal modo que, se algo for modificado nela, modifica por completo a sua natureza. Uma obra se destaca, se separa, se distancia do lugar onde surge para oferecer uma experiência de singular intensidade. Para Ladaga, densidade semântica, grande complexidade formal, capacidade interruptiva e potência reveladora ou crítica são os aspectos que poderiam, juntos, delimitar o que se entende por literatura desde, pelo menos, o final do século XVIII. E, coincidentemente, o momento da emergência e posterior consolidação da cultura impressa. Não é difícil observar o quanto muito dessas características estão intimamente ligadas ao que a tecnologia da impressão possibilitou para as práticas de leitura e de escrita. Elas pressupõem um tipo de leitura intimamente ligada a um objeto cuja inteireza, completude e portabilidade estimula ou propicia uma leitura silenciosa, individual e reflexiva. Eu estou falando do livro. Né? O livro é esse objeto que possibilita essa leitura que foi, durante muito tempo, identificada a leitura literária. Eu poderia, a partir desse ponto, tentar demonstrar como a produção, circulação e leitura no contexto digital impossibilita que algumas dessas características se mantenham. Parece-me que o que Ladaga chama de capacidade interruptiva, e que eu interpreto como sendo a capacidade de o leitor de um livro literário tem, teoricamente, de se colocar em suspensão entre um espaço-tempo que é o seu e o do texto que está lendo, é o que mais está impossibilitado na leitura no contexto digital. Quando, no mesmo espaço que se lê e escreve literatura, no caso o computador, por exemplo, é o espaço em que mensagens chegam, papeapes de anúncio aparecem, chamadas de vídeo nos interrompem e assim por diante, e o Márcio também já falou disso, né? No entanto, gostaria de tentar um caminho alternativo, que, mesmo que brevemente, levante alguns conceitos que nos ajudam a pensar a literatura e a leitura literária no contexto digital. Há teóricos e críticos lidando com o problema da convivência de paradigmas distintos, aqueles construídos a partir da cultura impressa e aqueles que emergem a partir da popularização da cultura digital, para pensar a produção, a circulação e a leitura literárias nesse contexto. E trago apenas alguns exemplos selecionados entre aqueles que tenho achado mais produtivos para pensar essas questões. Então, eu vou falar de alguns conceitos, né, que os estudiosos disso que a gente tem chamado de literatura digital, ou cultura no contexto digital, ou literatura no contexto digital, têm desenvolvido para pensar a especificidade desse contexto, da leitura e da produção literárias nesse contexto. Então, eu começo com o contexto de remediação. A palavra em inglês é remediation, né? E não há tradução ainda do livro do Bolter e Grusin, em que esse conceito aparece. Né? Então, eu estou fazendo uma tradução aqui livre, né? Remediação. Né? Essa palavra não existe em português, mas me parece que é o mais próximo da ideia que eles estão propondo no livro. O conceito refere-se ao processo pelo qual as mídias digitais convivem com outras mídias, sublinhando que tal convivência se faz a partir de rearticulações e ressignificações que se dão no nível técnico, social, estético e econômico. O conceito rejeita o determinismo tecnológico, que pressupõe tanto a substituição de uma mídia por outra, mais avançada, quanto a proeminência da técnica sobre a cultura, que faria com que esta se alterasse em nome daquela. Tal conceito parece bastante oportuno para compreender de que maneira se articulam as práticas de leitura nas telas às práticas de leitura no meio impresso, bem como para pensar a convivência de distintas linguagens que são incorporadas à arte e à literatura no contexto digital. Um outro conceito é o de convergência. O conceito é de Henry Jenkins
e refere-se, cito, ao fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídias, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação. Um próximo conceito que a gente poderia pensar é o de reciclagem cultural, né? Klusinskas e Moser colocam que esse é um paradigma de produção artística baseado, então, em vários conceitos que são já nossos velhos conhecidos, como pastiche, paródia, reescritura, e alguns termos que têm aparecido mais recentemente, como revival, remake, sampling, copy art, etc. Esses conceitos e outros que eu poderia elencar apontam para procedimentos de elaboração textual, ao mesmo tempo em que presumem mecanismos de circulação textual e práticas de leituras muito específicos. De uma maneira ou de outra, eles pressupõem uma deshierarquização entre matéria verbal, som, imagem e, muitas vezes, sinestesia, o que leva a um tipo de leitura capaz de captar esses diferentes estímulos e reorganizar significados distintos, advindos de outras linguagens. Uma atitude em relação aos textos talvez menos contemplativa, não estou afirmando que a leitura no meio impresso é passiva, ok? Compreendo e concordo com o Barth, né? Não tem nada a ver com isso, né? A leitura é também produção textual. A incrível popularidade de sites dedicados a fanfics é prova disso. Além disso, ler nas páginas da internet é também selecionar e construir o seu próprio caminho de sentido, dada a disponibilidade dos hiperlinks. E uma relação mais próxima entre leitura e escrita, que pressupõe uma atitude colaborativa que pouco se assemelha com as imagens que se consolidaram da leitura silenciosa e individual da escrita idem. Para finalizar a minha intervenção, gostaria de pensar juntamente com vocês a respeito daquela questão que fiz no início da minha fala. Penso ser importante conhecer e apreender a literatura contemporânea que se tem produzido no contexto digital, e aqui refiro-me não só à análise e à interpretação dos textos literários, mas também ao modo de produção, circulação e leitura desses textos nesse contexto específico, a fim de entender de que modo a literatura tem se colocado diante da convergência digital, de que modo os autores têm lidado com os procedimentos de reciclagem, como a relação da literatura com outros setores da produção cultural e a sua circulação em diferentes mídias pode ser entendida em termos de remediação. Essa é uma tarefa crítica e teórica a qual nos devemos lançar para que sejamos os vigilantes da metamorfose, o termo é do Domingues Sánchez Mesa, e não as carpideiras a prantear o fim da literatura. Além disso, não se pode esquecer que os mecanismos de produção de uma textualidade digital, seja ela literária ou não, desenvolvem-se em paralelo às práticas de leitura possibilitadas pelas tecnologias que fazem com que textos, literários ou não, circulem de maneiras diferentes e em locais diferentes. Atentar para isso permite perceber que a prática de leitura literária não está imune às alterações que as práticas de leitura de outras textualidades têm sofrido na contemporaneidade digital. Talvez a pergunta mais pertinente seja, nesse momento, como e onde os alunos leem? Saber como os jovens leem, aí eu estou reiterando, né, muito do que falou o Márcio, né? Saber como os jovens leem, seja lá o que for e em que página for, nos dá pistas a respeito de estratégias que se podem usar para que a leitura do texto literário possa ser iniciada ou transformada no ambiente da educação formal. Se retomarmos os conceitos teóricos de que a crítica especializada tem se valido para descrever a produção literária no contexto digital, bem como as práticas de leitura e mecanismos de circulação neles pressupostos, poderíamos presumir, grosso modo, que os jovens leitores da textualidade digital manipulam os textos que leem, seja acedendo a hiperlinks e percorrendo assim caminhos de leitura individuais, seja fazendo uso do texto que leem para produzir outros textos. Em ambos os casos, o aspecto colaborativo é bastante proeminente.
seja por meio do compartilhamento de suas descobertas, para as quais se esperam respostas e contribuições, seja para a reelaboração conjunta dos textos manipulados. É possível relacionar essa prática de leitura com características inerentes à tecnologia digital, que, e cito Numberg mais uma vez, tende a apagar as distinções que separavam os processos de criação, reprodução e distribuição que caracterizavam o modelo industrial clássico de publicação. Se, como bem observou Marisa Lajolo, e eu cito a autora, telas, entendidas como metonímia dos multimeios, não são objeto da aura que o livro se revestiu ao longo do tempo, atitude esta que se intensificou a partir das últimas décadas do século XX, e o livro impresso, sacralizado na sua aparente imaterialidade e elevação aurática, acabou por se acomodar no território de uma elite especializada e bem provida de meios, sejam estes intelectuais, sejam financeiros, talvez, e apenas talvez, ao levar a literatura para a tela, desauratizá-la a princípio, permitir que ela seja manipulada, recriada, reescrita, sampleada, coloque-a em circulação nesse espaço em que os jovens podem deixar de ser apenas leitores para serem também autores. Obrigada pela paciência. Desculpa se eu passei o tempo. Bom, pessoal, então agora é o momento das perguntas. A gente abre para ter um tempinho para perguntas. Quem quer, digamos assim, começar? É melhor vir para frente para registrar a pergunta, é mais fácil, mas enfim. Não é? Alguém pode vir? Temos ali um primeiro candidato. É verdade. Pessoal, boa tarde. Não sei se está pegando. Eu sou o Michael, eu sou estudante de graduação de letras aqui na USP. E eu fiquei muito animado com a fala do professor da Universidade de Maringá sobre o uso que a gente pode fazer de diversas formas de mídia e de coisas para poder trazer o jovem, para poder trazer as pessoas, até de outras idades, a interagir com o texto e criar um conceito diferente de literatura. E, assim, a minha pergunta é, como você acha que nós podemos fazer isso aqui no Brasil, ou, sei lá, talvez em algum contexto mais amplo, de uma forma prática? Eu vejo, assim, por exemplo, isso é uma coisa que eu sempre pensei bastante, quanto a misturar diversos gêneros literários e tal, inclusive jogos. Tem também cultura japonesa, tem mangá. Inclusive, no Japão, eles fazem um uso muito grande dessa intertextualidade, esse contexto, porque você cria um jogo, primeiro você tem um jogo, quer dizer, pode acontecer de diversas maneiras, mas você tem um jogo que fica popular, esse jogo gera uma história, essa história gera uma série de livros, às vezes fanfics, e gera um mangá e vai gerando um anime, enfim, diversas coisas que vão trazendo as pessoas. E eles leem muito, muito. Isso, acho que provavelmente por causa disso a maior parte do tempo. Porque você sempre tem uma renovação, vamos dizer assim, do folclore, da cultura popular e tal, e essa cultura ela se espalha em diversos meios, ao mesmo tempo. E isso torna essa facilidade, essa aproximação do leitor com o texto mais fácil. Como será que a gente pode fazer isso aqui? Talvez, não sei, será se seria uma boa ideia trazer obras nacionais ou dar ideia para youtubers e tudo mais. Muitas vezes as pessoas veem os youtubers com muito preconceito também na Bienal. Tipo, você vem na Bienal hoje, mas só vem youtuber, só vem não sei o quê. E eu acho que isso poderia ser parte dessa estratégia, talvez. Não sei se você tem sugestões melhores assim quanto isso. Obrigado. Muito obrigado pela pergunta. Sempre tem a possibilidade de ninguém fazer pergunta, né? Eu ia falar, putz, vim com essa mão quebrada, ninguém pergunta nada, né? Então já tem já saíram várias almas do purgatório nesse momento. É sempre um desafio pensar nisso daí por uma série de fatores. Alguns deles, normalmente, são de ordem prática.
Quando eu penso na sala de aula, eu tenho que pensar na realidade da sala de aula. E aí isso quer dizer o quê? Qual é a minha escola? Em qual escola estou falando que eu vou usar isso? Tenho recursos semi-infinitos que me possibilitam usar qualquer recurso tecnológico, qualquer espaço construído previamente, ou estou numa escola com sérios problemas financeiros, com alunos com uma história muito peculiar de vida que me leva a novos desafios? Tudo isso mudaria minhas estratégias em função da realidade. Então, a gente vai tentar aqui falar meio que numa situação meio idealizada, numa posição um tanto quanto intermediária. Então, ela nem chegaria ao máximo que poderia ser com recursos infinitos e nem seria limitada por total falta de condições. A melhor solução sempre é aquela que recupera um conceito até meio antigo, né, de quando a Janet Murray escreve no Hamlet, no Holodeck, que um dos princípios mais importantes para esse futuro da narrativa é o princípio da agência. Então, toda vez que eu puder colocar agência, uma sensação satisfatória, nas palavras dela, de que sua ação promoveu uma alteração no objeto sobre o qual você incidiu. Então, quando eu penso em trabalhar com mídias diferentes ou formas diferentes, muitas vezes possibilitar que esse meu aluno possa agir de alguma maneira nesse sentido é um elemento bastante eficiente. E aí vale de várias maneiras, né? Não é aqui dando fórmulas mágicas, mas, por exemplo, se eu tenho um trabalho, às vezes penso na questão de vou usar uma HQ que adapta Dom Casmurro para poder ser a porta de entrada para Dom Casmurro. Isso é uma possibilidade, mas muitas vezes a gente faz isso de uma maneira acrítica, sem pensar nas especificidades do quadrinho, da literatura, do que é que eu estou fazendo lá. Mas imagine o contrário. E se eu for propor, que, dependendo da idade, que se meu aluno faça a HQ do Dom Casmurro, por exemplo, ou vice-versa, ou se eu for partir de um game e falar, vamos produzir então aqui alguma fanfic a respeito desse game, aí no caso com narrativa verbal propriamente dita. Evidentemente, elementos facilitadores vão aparecendo e às vezes a gente não espera, porque houve um momento, até me questiono se as fanfics, quando começam a surgir, elas surgem basicamente como fanfic narrativa de alguma narrativa pré-existente. No momento que se popularizam, é mais assim, reiteração, quer dizer, narrativa literária virando narrativa literária. E eu falava, mas será que a definição vai por aí? Porque, aparentemente, a única especificidade da fanfic era o fato de ser feito por fã, no termo, no vocábulo. Mas as abreviações que a gente usou para, né, depois, fic, simplesmente, mostra que talvez fosse outra coisa. A mesma coisa para os escritores, os fic writers, não os fan writers para isso. De qualquer forma, as limitações técnicas para usar uma linguagem que não é verbal e a facilidade, né, a falta de custos para usar isso num blog, talvez levassem para isso. Quando a gente começou a publicar tasers, por exemplo, no YouTube das fanfics, eu falei, alguma coisa está acontecendo. E hoje a gente já começa a ver isso com algo que não se limita necessariamente à linguagem verbal ou à produção de um conto ou um romance. Então, isso foi feito com o quê? Porque o mundo melhorou, porque agora está tudo uma maravilha? Não, foi por causa de Black Mirrors, como esse aqui, que colocam na sua mão a possibilidade de fazer o seu filme. Então, isso pode ser levado para a sala de aula de uma maneira eficiente, mas sempre lembrando que a gente vai esbarrar em problemas. Quer dizer, eu vou filmar um aluno menor de idade, eu vou colocar essa imagem no YouTube, ele vai aparecer sem camisa? Ele vai ter liberdade para falar um palavrão? A temática pode ser sexual? Então, há uma série de questões muito concretas que muitas vezes na teoria a gente esquece, mas que estão ali, no chão da fábrica da sala de aula. E é a partir delas que a gente deve trabalhar para fazer alguma coisa que seja efetivamente transformadora, que possa produzir algum resultado concreto. E às vezes pode parecer muito pouco imaginar que ele vai fazer, por exemplo, que seja uma ilustração, para voltar a uma coisa que já existia desde antes. Ou escrever uma HQ, ou fazer uma narrativa a partir de um game. Mas é justamente aí que eu ainda consigo possibilitar a agência e ainda assim ser condizente com a dinâmica plurimediática e transmediática da contemporaneidade na comunicação. Mas aí, o mais importante é que nunca tem uma resposta satisfatória, porque a gente não tem o caso preciso da sala, que nos permitiria mapear e aí buscar a estratégia ótima para lidar com aquela situação específica também. Alguém mais? Por favor. Bom dia, Regiane, Marcos. Você conseguiu de uma vez os dois nomes. Os dois? Os dois? Os dois. Vamos começar de novo. Meu nome é Márcio. Prazer. Eu apresento a professora Regiane. A Regiane, eu falei certinho, tá? Meu nome é Adila Maciel, eu sou estudante de graduação, curso de letras, e eu tenho um déficit de atenção e também sou apaixonada pela literatura, por ler, escrever.
E, às vezes, eu tenho alguma dificuldade na leitura. Por exemplo, coloco o livro na bolsa e penso assim, vou ler no metrô, a caminho da faculdade. Aí chego no metrô, não consigo ler. Fico observando as pessoas. Ou então, quando eu vou para a faculdade de carro, alguém dirigindo para mim, claro, né? Eu também não consigo ler, fico observando as ruas. Ou, às vezes, sei lá, vou viajar para a praia, coloco um monte de livro na bolsa e não consigo ler. E o que eu queria saber é, aonde e como seria o melhor lugar para fazer a leitura perfeita e rica de conteúdo, com reflexão e um bom aproveitamento? Márcio. Muito obrigado pela pergunta, porque ela é uma frente que a gente raramente tem chance de falar, e, ao mesmo tempo, eu fico com receio. Não é exatamente o seu caso, mas, às vezes, nós temos particularidades cognitivas com relação à aquisição da leitura, e, durante muito tempo, a escola não soube lidar muito bem com isso. Não estou falando simplesmente na nossa claudicante dinâmica de inclusão. Eu estou falando que, por exemplo, síndromes que são menos, não é agressivo o termo que eu usar, mas às vezes menos chamativas, como Asperger, por exemplo, a gente não soube lidar com isso e muitas vezes trabalhamos com isso sob a égide de que esse aluno é desinteressado, esse aluno ele é descompromissado, esse aluno não se comporta bem, é mal comportado, quando às vezes teríamos algumas outras particularidades nas dinâmicas de leitura. É interessante que mesmo, já que a gente mencionou a questão da cultura de massa, da literatura de massa, que mesmo uma obra que eu particularmente não gosto muito, como do Percy Jackson, traga a questão, por exemplo, da dislexia para ser colocada lá. Mas isso fez com que a gente ficasse muito atrasado em termos de estratégias ótimas para poder lidar com cada um dos casos. Muito atrasado. E hoje a gente começa a ter algumas coisas nesse sentido, mas eu sinceramente falo, aí, partindo do exemplo particular, me sinto muito inseguro para falar algo que envolve campos do saber nos quais eu sou absolutamente leigo. O que é o limão pedindo para uma limonada, que é mais uma demanda da universidade, por exemplo, de trabalhos interdepartamentais e de áreas diferentes que possam convergir, no final das contas, para soluções ótimas para a comunidade. Esse é um ponto. Mas o interessante da pergunta é que a resposta real é que não tem esse lugar. Porque as particularidades de leitura, elas acabam criando necessidades específicas também para isso. E mesmo quando a gente pensa, aí eu vou falar do pouquinho que eu li, né, no caso, mas mesmo quando a gente pensa em uma condição particular, ainda assim eu posso ter particularidades em cada um dos leitores, que nos levam a uma necessidade de um acompanhamento personalizado, buscando, no final das contas, otimizar o processo. Qual é o risco? O risco é uma visão simplista do fenômeno, que leva à ideia de que você tem que se disciplinar para poder ler no ônibus, tá? E se você não conseguir, o erro é seu. Não necessariamente. Evidentemente, eu posso encontrar estratégias que levem a algo melhor. Por exemplo, você já ouviu algum audiobook enquanto está vindo no ônibus? É uma experiência interessante. Do ponto de vista do conceito, há espaço para a gente discutir se ainda é a obra. Embora ainda seja mensagem verbal, a literatura nem sempre foi escrita, no começo ela era oral. É uma maneira de interagir com o literário ainda e que não usa, por exemplo, a captação por meio desse canal comunicacional, mas por esse. Só que a gente, às vezes, fica com receio de usar algo assim. E alguém pode achar que ouvir não é a obra. Posso até estar aberto a discutir se é a mesma obra, uma vez que há uma interpretação de alguém quando lê um livro. Mas daí a negá-la como uma possibilidade de obra vai uma distância enorme. Mas ainda assim, mesmo no espaço não ótimo de percepção e de captação de mensagem, você pode ter uma captação de mensagem eficiente. Aí vamos pensar em uma coisa. Quem está falando de literatura? Vamos trocar. Talvez, ao invés de estar, no caso, lendo, sei lá, Grande Sertão Veredas, você estivesse vendo a formação da literatura brasileira, do nosso saudoso já mestre Antônio Cândido. E por que não ouvi-la com audiobook numa situação como essa? Isso mostra que tem menos a ver com o espaço e mais com as estratégias em cada espaço múltiplo, caso haja ali atividade de leitura. Evidentemente, você pode ainda dizer, não, mas o que eu quero saber é com relação àquela leitura na qual eu vou decodificar um código via captação visual. Aí nós temos que adaptar a sua situação naquela que te gere o maior conforto e na qual promova, no final das contas, uma leitura mais eficiente. E em alguns casos, não é o seu, mas em alguns casos não vai ter esse lugar. A pessoa nunca vai poder fazer isso de uma maneira otimizada. Mas a maravilha da vida é que ela encontra um meio. Recentemente, foi oscarizado um filme sobre a vida do Stephen Hawking.
Ali, as atividades, por exemplo, de escritura, passaram por uma outra perspectiva. Cada vez que eu vejo aquilo, eu falo, mas será que ele escreveria aquele livro daquela maneira, usando aquelas palavras? Será que a poética do autor não mudou por conta da limitação? Mas isso pouco importa. O que importa é o produto final da coisa, seja a maneira como a gente escreve, seja a maneira como a gente lê. Então, talvez a gente possa buscar as situações que otimizem isso por meio de todo o arsenal que a gente tem agora, ao invés de correr riscos de chegarmos numa normatividade que vai, no final das contas, ser desestimulante e não vai atingir nunca a eficiência que a gente pretende. Valeu. Oi, meu nome é Priscila, eu sou da Unifesp, aluna de Letras, e a minha pergunta é a seguinte: queria que vocês comentassem sobre como seria essa adaptação do aluno para uma leitura também que é mais linear, mais densa, mais tradicional, porque tanto o professor tem que se adaptar, porque nós, alunos de letras, e os professores que já são mais antigos, estamos acostumados a um outro tipo de leitura, de narrativa, e o aluno que está hoje com esse meio do hiperlink, ou a leitura pensando em vídeo, transcrição de vídeo, muito oral, muito fragmentado, mais fragmentado do que uma narrativa que foi propriamente escrita para ser um romance ou algo do gênero. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, sobre se é possível o aluno, como seriam estratégias para o aluno também voltar a ler essas outras narrativas, porque é uma exigência que o Enem tem, por exemplo. Então, nós, professores, temos que nos deparar com essa leitura. A gente trabalha isso, trabalha o texto de um blog, trabalha um texto do Facebook, trabalha uma Clarice Lispector fora de contexto, mas e aí? Quando eu tenho que voltar para o livro, para o romance, para uma narrativa que foi pensada para ser um meio frio, assim, para usar um termo do McLuhan. Então, queria que vocês comentassem um pouco isso. Quando a pergunta é difícil... Obrigada pela pergunta. Eu não sei. Eu acho que é um baita desafio, sabe? Nós estamos diante de outras práticas de leitura, isso tem acontecido. Todos, acho que eu sou, Márcio né, o que a gente chama de imigrante digital, né, e os alunos que nós temos recebido, eles já nasceram com o dedo no touch, né? É uma coisa impressionante. E acho que, eu não sei, eu acho que é algo meio irreversível, sabe? É claro que nós estamos num momento que é o momento de... não gosto de dizer que o paradigma digital vai acabar com o paradigma impresso, mas também não gosto de dizer que não vai. Não sei se você me entende, né? Eu não gosto dessa coisa da tecnofilia, mas também não gosto da coisa da tecnofobia, né? Eu acho que nós estamos num momento, num contexto que é muito complexo, que é o contexto de convivência dos paradigmas. Então, os nossos alunos têm um tipo de prática de leitura que os elaboradores de questões para o vestibular, ou os elaboradores do ensino médio, do material do ensino médio, enfim, não têm. Né? Então, nós temos essa convivência desses dois contextos muito específicos, desses dois contextos culturais muito específicos. Eu não sei, sinceramente, se é o caso de meio que obrigar o aluno a ler do jeito que nós lemos, né? Eu não sei se isso é possível mais. Não sei. Eu não saberia te dizer que estratégia que eu tenho para que meu aluno tenha novamente a tal da leitura vertical, aprofundada e não periférica, não horizontal, não dispersa, que é essa leitura que a tela possibilita. Eu não sei se é esse o caso. Eu acho que a gente tem que tentar estratégias para que os alunos possam fruir textos que não foram pensados para o contexto digital, mas que fazem parte do nosso patrimônio cultural. Que estratégias são essas? É fazer com que o aluno leia como nós líamos? Eu acho que isso é dar murro em ponta de faca. Eu acho que não é o que a gente vai conseguir fazer.
Então, quando eu penso muito do meu texto, sim, eu gostaria de ter uma segunda parte nesse texto, né? Mas aí eu precisaria ser uma outra especialista para ter essa segunda parte. Que especialista eu deveria ser? Eu deveria ser a professora que está lá na sala de aula do ensino médio, por exemplo, e eu não sou. Então, eu não tenho essa experiência. Mas, pelas coisas que eu tenho lido e um pouco que eu tenho conversado com os meus alunos que são professores, o que eu percebo é que, cada vez mais, as estratégias que dão mais certo são aquelas que rompem a fronteira entre quem escreve o texto e quem lê o texto. Então, me parece que essa coisa da agência, né, que a Janet Murray fala, e essa coisa que eu falei aqui de manipular o texto literário e fazer com que o aluno se coloque no lugar do escritor, eu acho que são as estratégias que têm dado mais resultado. Porque, ao escrever, reescrever um texto, ou escrever a partir de outro texto, ou escrever um texto que é, entre aspas, original, o aluno está, sim, fazendo uma espécie de atividade cognitiva aprofundada, que requer um foco de atenção, mas ele não está só lendo, né, como a gente fazia antes. Vou ler, vou estar aqui imersa nessa história. Né? Eu acho que isso está cada vez mais distante do que a gente pode alcançar. Então, eu tenho pensado com os alunos, em algumas atividades de extensão, com os meus alunos, né, que são licenciandos em letras e que dão aula de literatura, nessas atividades de extensão, em diminuir essa distância entre o texto que está sendo lido e aquele que está lendo o texto. E como que a gente diminui essa distância hoje? Me parece a maneira como dá certo. Não é só apenas lendo, mas é agindo sobre esse texto, né, manipulando esse texto, colocando o aluno no lugar, esse leitor, né, no lugar também do escritor, do autor, dando para esse aluno a possibilidade de se colocar no lugar do autor, escrevendo, agindo. Né? Então, me parece isso. Eu acho que eu não respondi a sua pergunta, mas é porque eu não sei mesmo. Sabe? Então, o Márcio vai responder agora. É porque vocês não sabem, e ela tínhamos combinado essa pergunta antes de eu falar, porque aí... não tem pouco a acrescentar o que a Regiane falou, mas porque aquilo que a gente chama de leitura, né, vem passando por um processo de transformação através dos tempos. Seja porque num dia você aceita uma autoridade hermenêutica e depois você fala que isso não é mais suficiente para chamar aquilo de leitura, seja porque pequenas coisas vão mudando. Vamos pensar no nosso contexto, no nosso quintal? Somos aqui da área, maior parte da área de letras, certo? Então, nós somos aqui capacitados por meio do nosso curso, seja da graduação, do mestrado, do doutorado, depois da nossa experiência didática na sala de aula, a lidar com obras literárias. Poemas, por exemplo. A gente dá aula sobre poemas. Todo mundo aqui consegue falar rapidamente, com certeza, qual é a diferença entre um dáctilo e um anapesto, quando a gente fala em pés métricos? Com convicção. Há um tempo, achar que você vai ler um poema assim, dominar, só para falar, dáctilo, lembra do dedo, ó. Uma longa e duas breves, ou então uma tônica e duas átonas, um anapesto é o contrário. Pronto, é o grande momento dos pés métricos. Mas isso daí, uma época, foi condição sine qua non para você falar que estava lidando com questões de poética. Não estou desprezando o valor dos pés. Atualmente estou desprezando o valor das mãos. A questão é que a maneira como a gente lê, mesmo nos espaços profissionais, ela muda. Ela muda. Então, às vezes, a volta... não é que isso pode ser reversível, sempre é irreversível, porque o processo é natural. Há modificações nesse caso. Então, esse é um primeiro ponto. Agora, se a gente pensar especificamente em estratégias concretas para levar à leitura, eu não vou entrar na discussão se essa leitura vai ser tão close reading ou não, mas para levar para a leitura. Mas esse aluno ele precisa ler Dom Casmurro, por exemplo. A gente pode imaginar que em alguma das coisas que acabam sendo eficientes, em casos em que haja uma resistência em relação à obra, porque se não houver, há um aspecto. Estudar não é 100% prazer, estudar é uma atividade que demanda esforço, por vezes desconforto, como o trabalho. A gente não faz todo o tempo tendo orgasmos mágicos a respeito do que a gente está fazendo. Às vezes a gente tem que vencer uma dificuldade. Isso faz parte também da própria formação do aluno, faz parte do seu processo de aprendizagem. Mas vamos imaginar situações concretas de grande dificuldade, de grande resistência. Quando você altera a leitura de uma atividade fim para uma atividade meio, isso tende a ser mais eficiente. Exemplo, eu não gosto de história, mas ele estava me citando esse exemplo agora há pouco. Eu não gosto de história, mas ele vai jogar um RPG sobre o Império Romano. Aí ele lê história. Não porque ele ama história, mas porque ele quer jogar o RPG Império Romano.
A mesma coisa pode acontecer. E houve uma época, inclusive, como ferramenta didático-pedagógica, o mercado de RPGs no Brasil ficou assim. Na época, eu tinha uns colegas que eram da área dos quadrinhos, falavam, vamos fazer aqui uma adaptação de Macunaíma para RPG. Eu não entendi o que eles queriam. Como assim Macunaíma para RPG? Na verdade, era um nicho que estava se abrindo para usar isso como ferramenta didático-pedagógica. Eu cito o RPG não como panaceia, mas como um exemplo clássico disso, em que a atividade fim não é a leitura, mas ela se torna uma atividade meio tão importante para a atividade fim que ela, por vezes, adquire alguma eficiência. E a leitura ocorre sem que ela tenha aquele caráter, no fim das contas, coercitivo, que a gente acaba colocando na visão mais estrita de escola. Seja por meio da obrigação, ler porque eu estou mandando, seja por meio daquela troca simples, ler porque cai no vestibular ou cai na prova. Então, num caso como esse, a gente tende a ter uma eficiência maior e, ainda assim, promovendo um princípio de agência para que a gente possa fazer isso. Muito obrigado a todos. Agradeço particularmente os professores da nossa mesa redonda aqui. Realmente acrescentaram bastante a discussão. Agora, eu acho que é o horário do coffee break, então a gente vai dar uma pausa antes da próxima atividade. Muito obrigado a todos.